A dívida pública é bem diferente das dívidas que você deve ter em casa. Para entender o tema, é preciso olhar para vários fatores que muitas vezes são escondidos de propósito nas análises sobre o tema. Para começar, precisamos entender a diferença entre déficit e dívida. A dívida é o acúmulo de passivos do passado. É como uma caixa d'água que vai ficando cada vez mais cheia cada vez que fica uma conta para pagar. Se a dívida é o passado, o déficit é o momento no presente em que a despesa é maior do que a receita. É como se fosse o registro da caixa d'água, deixando entrar mais água cada vez que a torneira é ligada. O fluxo do déficit se acumula e vira dívida acumulada, o que aumenta o estoque na caixa d'água. E por que isso é importante? Para encontrar a solução da dívida pública, é preciso antes identificar o que de fato está pesando no processo de endividamento. É o estoque de acúmulos do passado ou o fluxo de novas entradas? Cada situação requer diferentes soluções. Se o problema for a caixa d'água cheia, posso eliminar parte do problema com as vendas de patrimônios ou cobrando dívidas antigas de alguns credores. Assim, diminuir o nível da dívida, isto é, diminuir a quantidade de água existente na caixa d'água. Se o problema for de fluxo, tais soluções só trarão alívio de curto prazo, pois com os constantes fluxos de déficit, isto é, se a torneira está ligada permanentemente, logo a caixa estará cheia outra vez. E esta é apenas uma parte do problema. Precisamos também calcular o tamanho da nossa dívida. De maneira geral, o valor global de uma dívida pouco importa para definir se alguém está endividado ou não. Uma dívida pode representar muito ou pouco, dependendo da capacidade de pagamento. O que define essa capacidade de pagamento nos países é o PIB. Portanto, uma dívida está alta se compromete um percentual alto do PIB de um país. Assim, os economistas medem o grau de endividamento de um país através de uma relação dívida-PIB, em que o numerador representa a expansão da dívida e o denominador o crescimento da economia. É aí que mora o perigo. E esse ponto é central para entender o assunto. A expansão da dívida e do PIB pode e geralmente ocorre em velocidades diferentes. Assim, quando a taxa de crescimento do PIB é maior que a da dívida, o grau de endividamento diminui. Portanto, o PIB é um fator fundamental no ajuste fiscal. Mas o que faz o PIB crescer? O PIB é composto pelos gastos realizados pelas famílias, pelas empresas, pelo governo e pelas vendas ao exterior, as exportações. Portanto, o gasto do governo tem impacto no PIB e pode ajudar a acelerá-lo, mas também tem impacto no fluxo da dívida. Assim, o gasto do governo é uma variável que mexe ao mesmo tempo no numerador, ou seja, na dívida, e também no denominador, o valor do PIB. E este é o detalhe que torna os ajustes fiscais tão complexos. Equacionar a dívida pública não é como as nossas casas, em que o corte nos gastos altera apenas o tamanho da minha dívida. Por isso, qualquer ajuste da dívida pública tem que pensar não apenas no numerador, como a dívida está aumentando. Nem adianta cortar todo e qualquer gasto possível, é necessário ver que gastos têm impactos positivos no crescimento do PIB. É preciso ter estratégias para acelerar o crescimento e valorizar os gastos públicos que podem contribuir para isto.